novo animal em casa pode gerar mudanças importantes na rotina e no comportamento dos pets. E para ajudar os responsáveis, os tutores aí pelos animais de estimação a lidar com esse processo, vamos conversar a partir de agora com o médico veterinário especialista em comportamento animal, Felipe Campruz, das orientações aí para uma convivência saudável entre animais. Então foram criados juntos, incluindo cães e gatos. Felipe, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Bom dia, ouvintes da Rádio CBN, bom dia, Andressa, Natália. Bom dia. Bom, a gente está falando daquele pet que vai chegar em uma casa em que já existe outro animal de estimação. Então, vamos começar falando por situações. Aquela casa que já tem um outro cachorro e vai chegar um cachorro de uma raça diferente, ou, de porte diferente. Como é que a família ela deve começar já a essa adaptação, Felipe? Ótima pergunta, ótima colocação, porque o cão, quando ele já está na casa dele, ele já está habituado, ele já tem um manejo adequado para ele já está acostumado com aquela rotina, as famílias saindo de casa no mesmo horário, e ele não tem uma convivência com outro animal, ele não precisa disputar, isso que a gente tem que ter em mente, ele não precisa disputar comida, ele não precisa disputar recurso nenhum, que é atenção, carinho, proteção. Os cães, eles buscam muito por recursos de sobrevivência, a alimentação, o abrigo e etc. Quando entra um novo indivíduo, seja um gato, seja um cachorro, dentro daquela casa, na cabeça dele, ele entende que ele vai disputar um recurso. Então, gera um estresse, gera uma certa insegurança, uma certa instabilidade. Principalmente os cães são animais de matilha, de grupo. E quando a gente coloca a gente muda a rotina, ou coloca um novo membro, ou tira um membro daquela configuração, e membro para ele é uma pessoa da casa também é um membro, um cão também é um membro. As pessoas e os outros cães são membros da matilha dele. Então, quando sai uma pessoa, ou chega uma pessoa ou um cão, isso gera instabilidade. Então, respondendo a pergunta, o que a gente faz para começar essa adaptação, essa interação positiva entre eles? A gente tem que começar pensando antes da chegada desse novo animalzinho. É um erro comum das pessoas, dos tutores, como você bem colocou, querer trazer um cão para fazer companhia para o meu outro cãozinho, por exemplo. Isso acontece muito em muitas casas, tá? A pessoa ela já tem um cão mais idoso dentro de casa, mais velhinho, e ela pensa assim, nossa, ele está tão sozinho, ele precisa de companhia. E aí o que elas fazem? Elas não vão e buscam outro cão mais idoso também, com a mesma energia, similaridade, raça, igual você falou. Elas buscam o quê? Um filhote, para trazer vida para aquela casa, para trazer ânimo para aquele cão que ela está pensando que está triste, que está deprimido. E isso é um tiro no pé, sabe por quê? Porque são energias incompatíveis. Um cão idoso, ele não consegue brincar na mesma intensidade que um filhote. Um cão de determinada, uma raça mais ativa, um drive de energia mais ativo, que a gente chama no comportamento, ele não vai ter a mesma pegada de um filhote ou de um cão. Eles são diferentes. Então, a gente tem que começar pensando, quando a gente quer... É legal isso, trazer um cão para dentro de casa para fazer convivência, porque eles são animais gregários, são animais de grupo. Então, se tiver um outro cão ali, ajuda sim na convivência, principalmente para aquele tutor que sai muito cedo de casa e chega muito tarde à noite, e o cão fica sozinho. Mas aí a gente escolhe o cão compatível com aquele que eu já tenho dentro de casa. Se eu tenho um cão que é mais letárgico, que é mais preguiçoso, que é mais devagar nas atividades, eu vou trazer um outro cão parecido com aquele, com um nível de energia parecido, a raça, a idade e assim sucessivamente. Isso não só pensando no outro cão que já existe na casa, mas pensando em mim, pensando na minha rotina. Se eu sou uma pessoa muito ativa, que gosta de atividade física, que gosta de correr todos os dias, eu preciso de um cão também assim, porque eu me encaixo, o cão se encaixa nessa rotina, um cão de energia elevada. Se eu sou uma pessoa que sou sedentário, que não faço nenhum tipo de atividade física, eu não posso ter um cão de nível energético muito alto, que tem uma necessidade de energia, de atividade física muito alta, porque eu não vou conseguir suprir isso para ele, entende? Então a gente tem que pensar nisso. Isso é uma dica aqui que vale ouro para todo mundo. Quando eu vou trazer um novo membro para dentro de casa, eu tenho que pensar nas coisas que eu já tenho dentro de casa. No meu costume, no meu hábito e no costume, na rotina daquele cão que já existe ali. Felipe, e existe diferença no processo de adaptação, por exemplo, quando o animal que eu tenho em casa é mais velho, mais idoso, e o que está chegando é um filhotinho? Tem sim. A gente tem um protocolo de apresentação que a gente fala para esses cães, tá? E esse protocolo ele é padrão, ele funciona para qualquer tipo de cão, seja idoso ou filhote.
Mas quando ele é idoso, a gente vai intensificar esse protocolo, que é o seguinte: a gente tem que primeiro apresentar esses cães num ambiente, primeiro é preparar a casa, pensar na preparação da casa, porque é outro erro comum. A pessoa, ela traz o filhote dentro de casa, ela pensa assim: nossa, eu preciso de outro pote de ração, eu preciso de outro pote de água, nossa, eu preciso de outra caminha, eu preciso de tapete higiênico. E o que ela faz? Ela deixa lá o cãozinho, que não está adaptado ainda, o cão idoso com o cão filhote que acabou de chegar, e ela sai lá para a loja pet shop para comprar as coisas. E não tem essa supervisão ali, pode acontecer uma briga e tudo mais. Então é preparar a casa, já trazer as coisas, o pote de ração extra, o pote de comida, essas coisas sempre pensando em recurso extra. Coloquem isso na cabeça de vocês. Recursos extras, mais comida, mais água, mais atenção, mais carinho, mais abrigo, que é toca, né, que é a caixinha de transporte, uma caminha, que são abrigos que são considerados pelos cães como tocas de proteção, e atenção, são recursos importantes. Eu vou ter que dar atenção para esse cão idoso. Quando um cão filhote chega dentro de casa, eu não diminuo a atenção. Isso é outro erro comum, já estou fugindo do tema aqui, mas aqui me veio isso aqui é importante. Ó. Quando eu trago um cão filhote para dentro de casa, o que acontece? A necessidade de atenção para o filhote ela é muito grande, então as pessoas acabam direcionando a atenção do cão idoso para o filhote. O idoso percebe isso, ele está perdendo um recurso muito importante, que é a atenção da Dona Maria, do seu João lá dentro de casa. E aí isso é sinônimo de disputa. Por isso que os cães eles têm essa aversividade quando chega um novo, principalmente um filhote, eles rosnam, eles brigam com esse cão, querem afastar, porque eles estão perdendo um recurso importante. Agora voltando ali à apresentação. Eu coloco num ambiente neutro, é legal fazer essa primeira apresentação num ambiente neutro. Por que ambiente neutro? Para aquele cão idoso, o ambiente neutro não é considerado por ele de domínio, ele não tem domínio sobre aquilo. O ambiente neutro é a rua, por exemplo, na frente de casa, a calçada, um ambiente onde ele não está dominado por ele. Então ele não tem essa característica de proteção do ambiente também, então facilita. E isso é minutos, tá? É 1, 2 minutos, só para eles se cheirarem, para eles se conhecerem, depois entram juntos dentro de casa. Por que fazer isso? Porque é uma atividade de grupo, de matilha, a exploração e a migração. Eles estão entrando juntos, isso já começa a integrar eles numa matilha, os dois juntos. Quando eu vou fazer uma apresentação de um cão mais ativo, que já é adulto, por exemplo, está chegando dentro de casa e lá tem um idoso, e aí a pergunta da diferenciação que você falou, eu coloco ele na guia, por exemplo, deixo ele na guia, o cão mais ativo, os dois, para eles não terem esse contato sem controle, para não acontecer uma briga, por exemplo, né? No gato, funciona um pouquinho diferente, quando eu vou fazer a apresentação de um gato com um cão, né? O gato ele tem um instinto a velocidade dele, do pulo, da exploração vertical, de subir na mesa rapidamente, isso instiga o instinto de predação do cachorro. É instinto isso para ele, de predação. Por isso que ele vai atrás do gato para pegar o gato. Então eu tenho que controlar isso, eu tenho que sensibilizar e controlar. Para isso eu coloco o gato dentro de uma caixa de transporte, porque o gato ele vai se sentir mais protegido, ele vai ter menos estresse, porque ele está considerando ali para ele uma toca de proteção, e ele não vai poder fazer este movimento rápido, repentino, que vai despertar o gatilho de predação do cão. E com o cão, a guia, eu coloco ele na guia, e eu vou apresentando gradativamente, coloco eles bem distantes mesmo, para não ter reação. Enquanto eles não estiverem reagindo, o gato não está com medo, eu estou percebendo que ele está tranquilo, e o cachorro não está latindo, rosnando, querendo pegar o gato, eu vou aproximando e vou reforçando o bom comportamento. Lembrem sempre disso, toda apresentação e adaptação, ela precisa ser associada com algo positivo. A sua atenção, o seu carinho, um petisco, uma comida. Quanto mais associações positivas eu colocar, linkando essa presença desse novo indivíduo com a coisa boa que ele gosta, mais positiva vai ser a adaptação. E quando a gente fala de cão e gato, por exemplo, o gato, ele está na dele ali, vamos supor que está com aqueles tutores há alguns anos já tem o ambiente dele, já está tudo tranquilo, e de repente os tutores chegam com um cachorrinho novo, Felipe. Isso é muito estressante para o gato. Por quê? Porque o gato, ele é diferente o comportamento do gato, né, do ponto de vista de instinto. Ele é um animal de bando, só que ele vive sozinho, ele caça sozinho, ele não precisa do gregário, do grupo para fazer as atividades. O cão sim, ele faz as atividades em matilha, ele prefere fazer isso em matilha, em grupo. O gato não, o gato é sozinho, ele caça sozinho, por exemplo, o hábito noturno e tudo mais.
Então, ele não tem necessidade de tanta companhia assim, o gato. Ele tem necessidade de exploração vertical, ele tem uma necessidade muito grande de controle do ambiente. Anotem isso, controle. O gato é extremamente controlador, ele precisa ter sob controle o ambiente. E tudo que eu tiro do controle dele gera instabilidade e estresse. Por exemplo, se eu mudo o sofá de posição, se eu mudo a geladeira que ele podia subir em cima antes e agora eu coloquei algo e ele não pode mais, eu estou mudando, eu estou tirando o controle dele. Por que o gato gosta tanto da exploração vertical? A exploração vertical é subir nas coisas, né? Subir nos móveis, e a gente tem até um enriquecimento ambiental com prateleiras para fazer para os gatos. Por que eles gostam tanto disso? Porque do alto ele consegue controlar, ele consegue prever e controlar o ambiente. Vocês já viram um gato, quando ele chega próximo a um cão que está numa corrente, por exemplo, ou ele fica em cima do muro, parece que está provocando o outro cão que está latindo, e ele sabe exatamente até onde o cão consegue chegar, onde ele estica aquela corrente e ele chega ali próximo e fica próximo daquele cão. Isso é uma necessidade extrema de controle. Ele gosta de se sentir no controle. Então ele sente que ele tem o controle da situação. O cachorro não consegue alcançar ele e ele fica ali próximo para resgatar essa necessidade de controle. Então, quando você vai trazer um cão para dentro de casa, tem que fazer esse período de adaptação com a caixa de transporte, com a guia, com associações positivas, para ir colocando as brincadeiras, por exemplo, um fly catch. Se esse gato que está dentro de casa gosta do fly catch, que é um brinquedo, e esse brinquedo eu recomendo para todos os gatos, porque é muito legal. Eu vou brincar com esse gato junto com esse cão, mas não para disputar, para o cão disputar o brinquedo com ele, mas para eles interagirem de forma positiva, para o gato associar principalmente a chegada desse cão com algo positivo, tá? Bom, para a gente finalizar aqui, a adaptação não está indo bem depois de todas essas orientações, todas essas dicas. Vale procurar ajuda profissional? Com certeza. Na verdade, a ajuda profissional tem que ser pensada antes. Eu recomendo para as pessoas que já busquem uma orientação, pelo menos, uma consultoria, uma indicação do que fazer exatamente além disso, sabe? Aqui eu passei para vocês um resumo, uma coisa mais rápida, mas tem muita coisa para a gente trabalhar nessa parte de adaptação e preparação. Então eu recomendo que você contrate uma pessoa, um veterinário comportamentalista, uma pessoa responsável por essa parte. Se isso, somente a consultoria, e você não conseguiu preparar, eu recomendo que essa pessoa vá até a sua casa para preparar e manejar o ambiente. Existe um manejo chamado de manejo low stress. E o veterinário consegue fazer muito bem isso, manejar o ambiente para que o estresse seja baixo, low stress, tanto para cães quanto para gatos. Ele consegue manejar colocando os utensílios que o gato precisa, os utensílios que o cachorro precisa para que tenha menos estresse. E ele consegue, esse veterinário, ele consegue treinar, ele consegue educar o cão com obediência, comandos, comunicação, essas comunicações que um profissional consegue extrair de um cão ou de um gato para que eles consigam se entender ali dentro de casa. Existe uma coisa muito importante, que aqui só para a gente finalizar então, que eu vejo que as pessoas pecam nisso porque elas têm medo, né? Quando eu trago um filhote para dentro de casa e aquele cão velhinho que está dentro de casa, já senil, já idoso, começa a rosnar para o filhote, o que as pessoas fazem? Outra associação negativa, elas brigam com o idoso, falando, não, seu irmãozinho, você tem que tratar bem, e brigam com esse cão. E isso não é legal, até para o filhote não é legal, porque o filhote ele precisa entender comunicação. Os profissionais comportamentalistas, veterinários, eles conseguem resgatar isso para o cão, conseguem ensinar isso para um cão ensinar para o outro cão, sabe? E quando a gente dá essa chance de um outro cão mais idoso comunicar algo para um filhote que está aprendendo sobre a vida, ele precisa aprender o que é um rosnado, o que é um eriçar o pelo, para ele não tomar uma mordida lá para frente no parque, quando ele sair com um cão mais agressivo que ele encontrar lá. Isso é importante para o desenvolvimento dele como cão, né? Aprender as linguagens de apaziguamento que a gente fala e expressões comportamentais entre eles. É super importante. E quando você fez tudo isso e não teve resultado, não conseguiu a primeira adaptação, a segunda adaptação, tá ficando cada vez pior, por exemplo, os dias estão passando, em vez de melhorar, tá piorando, procure ajuda de um profissional. Porque quanto mais tempo você leva, quanto mais tempo você deixa, mais fixado fica esse comportamento. É como se o cérebro dele fosse
uma folha em branco, do filhote principalmente, e os imprints são colocados nesse cérebro, são marcados ali, e quanto mais tempo eles vão fazendo aquele comportamento de o cão rosnar e morder um filhote, por exemplo, todos os dias vai fixando, ele entende que ele pode morder, que pode acontecer e vai piorando, vai se tornar uma coisa muito difícil depois, uma briga, alguma coisa assim. Então procure ajuda sim, é muito importante, tá? Tá certo. Muito obrigada mais uma vez aqui pelas orientações para os nossos ouvintes. Felipe, um excelente fim de semana para você e até a próxima. Obrigado, bom final de semana para todo mundo. Um abraço, tchau, até a próxima. Felipe Cambruzzi, médico veterinário especialista em comportamento animal, conversando aqui conosco. São 10 horas e 20 minutos. A gente vai fazer uma pausa.